Continuando aqui as perguntas da mentoria, a Carol falou, Thais, gostaria de aprender a delegar sem me sobrecarregar. Eu repasso as demandas para o meu marido e ele faz a parte dele. Mas, meu Deus, como é cansativo ficar repassando as demandas. Exatamente. A gente entende esse trabalho da mulher, essa sobrecarga mental é gigantesco. Né? Nem tenho o que falar, para mim é óbvio, a gente tem que levantar sempre essa questão crítica e que, tem que ficar falando para a pessoa o que ela tem que fazer é o ó do borogodó, né? Ao mesmo tempo, eu prefiro falar para a pessoa fazer e ter que ficar monitorando do que eu ter que fazer. Então, assim, eu acho que são pequenos passos aí, né, em direção às mudanças. A gente está evoluindo, a gente está mudando nesse aspecto. Então, eu prefiro gerenciar o que eu deleguei e delegar e ter esse trabalho do planejamento e tal, de cobrar. Também acho cansativo, mas eu acho mais cansativo ainda ter que, além de tudo, fazer. Então, o que eu puder delegar, eu acho ok. Né? Mas eu concordo, é uma sobrecarga imensa. É bastante parecido com a gente pensar, às vezes, no trabalho, né? Que a gente tem que delegar as coisas, tem que ficar acompanhando, que senão não é feito, etc, etc. Só que diferente do trabalho, o trabalho a pessoa está ali sendo paga, ela tem as responsabilidades dela e tudo mais. Em casa, a gente não deveria ter que lidar como se fosse no trabalho, porque é um relacionamento amoroso, é um relacionamento de família, é um relacionamento, né? Então, não deveria ser esse tipo de relação. A gente ter que cobrar outra pessoa em casa é o ó do borogodó, eu concordo. Né? Então, é diferente. Acho que vale a pena ter uma conversa para sempre conscientizar dessa importância, mas eu acho que a gente está evoluindo nesse aspecto, mas eu também acho cansativo. Eu acho que uma coisa que me ajuda muito quando eu delego alguma atividade doméstica é pensar assim, gente, feito é melhor que perfeito não feito. Isso vai muito de encontro com a outra pergunta que vem na sequência, daí eu vou aproveitar, Carol, eu vou responder na sequência aqui também, que a Ana Luísa falou, né? Recentemente você mencionou que você tem suporte de uma pessoa como diarista por conta da mobilidade da perna e que optou por manter. Gostaria de escutar isso, esses ajustes que foi fazendo e essa parte do delegar. E também da rotina de morar sozinha com seus desafios. Então, não tenho mais a diarista. Quando eu mudei para cá, para o apartamento, eu estava de cadeira de rodas ainda, então eu precisava ter uma pessoa cuidando da limpeza para mim, mas a limpeza diária eu fazia, mesmo de cadeira de roda, andando para lá e para cá com a vassoura, com o mop, etc. Eu sempre gostei muito de cuidar da casa. E eu também sou muito a favor de você ter uma casa que você consiga cuidar. Porque a gente, né, assim, eu vejo muito assim, em algumas circunstâncias, né, as pessoas são muito acostumadas a sempre terem alguém que elas possam pagar por um trabalho precarizado para poder fazer a limpeza da casa, mas em outros países, em outros lugares, assim, essa não é uma realidade. Então, isso, eu não estou fazendo julgamento de valor aqui, tá bom? É uma visão minha, pessoal. Eu gosto de ter uma casa que eu possa manter. Eu acho que faz parte, assim, da relação que eu tenho com a casa. Eu não vejo problema nenhum em contratar uma pessoa para delegar essas atividades domésticas se você paga direitinho, se você vê realmente como uma contratação, uma relação profissional, né? Então, é só pagar direitinho, fazer tudo certo, né? E tá tudo bem. E aí, sobre esse lance de delegar, para mim, assim, o que sempre funcionou é feito é melhor que o perfeito não feito. Então, se eu delego algo para alguém, isso vem aí de anos e anos, talvez, de terapia, né? Tipo, eu prefiro ver esse negócio feito, mesmo que não seja da forma como eu gostaria, como eu faria, mas que foi feito por outra pessoa, sendo que se eu fosse fazer ia demorar muito mais, né? Ou seja, o perfeito não feito. Então é isso que me ajuda a lidar com essa questão das atividades domésticas diárias, né? E sobre essa questão de morar sozinha, eu acho que a grande vantagem de morar sozinha é que se eu limpei uma coisa, mantém-se limpo até eu sujar, da mesma maneira que se eu sujar, mantém-se sujo até eu lavar, né? Então, acho que esse é o desafio, mas essa autonomia sobre a própria rotina, assim, é uma das coisas que mais me atraem hoje nesse modelo de viver que eu tenho, sabe? De poder... eu não me incomodo se, por exemplo, se eu tô com um monte de compromissos no dia e não conseguir lavar a louça do almoço, vou lavar depois. Eu não me incomodo com isso. Sabe, assim, eu vou gerenciando as diferentes atividades que eu tenho ao longo do dia de acordo com o meu nível de energia. Assim como tem dias que eu vou limpar mais, etc. E se surge alguma demanda em casa que eu sinto que eu não vou conseguir fazer ou eu não posso fazer por N motivos, por exemplo, eu ainda não consigo agachar totalmente no chão para ver uma coisa embaixo da máquina de lavar se der algum problema. Eu tentei outro dia fazer isso com a máquina de lavar a louça. Não consigo.
Então eu preciso chamar uma pessoa para ver, porque eu não consigo, dói minha perna, não consigo dobrar, né, para agachar no chão, assim. Então, aí eu delego. Mas, de modo geral, eu tô gerenciando sozinha, assim. Eu gosto de cuidar da casa, acho gostoso. E também eu acho que envolve outras questões, né? Hoje mesmo eu recebi no Instagram, assim, ainda não respondi essa, mas uma moça falando, mas é porque eu não consigo, eu vejo a casa suja, eu fico desesperada já e tal. E assim, eu acho que cada um vai ter a sua maneira de ter perspectiva, né, de lidar com isso, e a expectativa sobre a casa limpa. Se hoje você não tem uma pessoa cuidando 24 horas disso para você, uma equipe em casa, ou se você não pode fazer isso, o que é incrivelmente injusto, mesmo com as mulheres que são donas de casa, que fazem isso 24 horas por dia, não tem como você manter a casa 100% limpa, né? Porque a casa ela é usada. Especialmente quem mora numa cidade grande com poluição, que nem eu moro em São Paulo, tem bastante pó e tudo mais, né? Então você tem que desapegar ou você vai virar escravo da sua casa. E eu não vou virar escrava da minha casa. Eu acho que a minha casa tem que me servir, não o contrário, sabe? Assim. Então é muito uma questão de perspectiva, realmente.